Em 711 d.C., uma força muçulmana que provavelmente começou com alguns milhares de homens e depois foi reforçada, atravessou uma estreita faixa de água para o sul da Espanha. Em 7 anos, eles controlavam a maior parte da Península Ibérica. A população predominantemente cristã, junto com pequenas comunidades judaicas, não mudou sua composição religiosa da noite para o dia. Na verdade, provavelmente levou vários séculos, talvez até por volta do século X ou XI, em grande parte de Al-Ándalus, para que os muçulmanos se tornassem maioria. Mas como isso aconteceu? Nos anos que se seguiram à Batalha de Guadalete, as forças muçulmanas rapidamente conquistaram a grande maioria da península e, em 718, a maioria dos principais centros urbanos já estava sob controle muçulmano. O território passou a ser conhecido como Al-Ándalus e tornou-se uma província do Califado Omíada. A população muçulmana inicial era composta principalmente por uma elite militar relativamente pequena de árabes e berberes. Por gerações, essa minoria muçulmana governou uma população de vários milhões de hispano-romanos e cristãos visigodos, juntamente com comunidades judaicas. No entanto, por volta do ano 1100 d.C., a demografia religiosa de Al-Ándalus havia mudado drasticamente. No século XI, os muçulmanos provavelmente já eram a maioria em grande parte de Al-Ándalus, e muitas cidades importantes, como Córdoba e Sevilha, provavelmente eram predominantemente muçulmanas, embora as partes do norte da península continuassem sendo majoritariamente cristãs. Então, como o território de milhões de cristãos se tornou predominantemente muçulmano, sem uma conversão forçada em massa? A transição de maioria cristã para muçulmana não ocorreu principalmente pela força. Sob a lei islâmica, cristãos e judeus podiam, em princípio, permanecer como comunidades protegidas ou povos do livro. Porém, esse status vinha acompanhado de impostos, desigualdades legais e não era aplicado exatamente da mesma forma em todos os períodos. Em vez disso, na maioria das vezes, as conversões ao Islã eram decisões pessoais moldadas por muitos fatores. Após a península cair sob controle muçulmano, muitos membros da aristocracia hispano-romana e visigótica tornaram-se alguns dos primeiros convertidos. Na maioria dos casos, isso não foi motivado por uma súbita revelação espiritual, mas sim por interesse próprio. Sob o novo regime omíada, muitos membros da elite cristã corriam o risco de perder suas terras, riquezas e influência se resistissem. Então, para contornar isso, muitos negociaram acordos com os conquistadores muçulmanos. Esses acordos, conhecidos em árabe como sulh, permitiam que a classe alta mantivesse o controle de suas propriedades e até mesmo alguns de seus cargos administrativos, desde que aceitassem a autoridade política muçulmana. Para reforçar sua lealdade, muitos aristocratas se converteram ao Islã para fortalecer o relacionamento e deixar clara sua fidelidade. Ao abraçarem a nova fé, passaram a ser conhecidos como Mawalladun, um termo comumente usado para os convertidos locais e especialmente para seus descendentes. Muitos desses ex-cristãos adotaram nomes árabes e alguns até fabricaram genealogias ao estilo árabe para consolidar seu lugar na nova sociedade. Isso os ajudou a reivindicar um status mais elevado, a se aproximar mais da cultura dominante e lhes deu acesso a benefícios sociais. A conversão da elite hispano-romana e visigoda teve um efeito amplo sobre as classes abaixo dela. Quando famílias poderosas mudavam de religião, as demais seguiam seu exemplo. Com o tempo, servos, arrendatários e comunidades locais inteiras se converteram ao Islã, na esperança de que isso pudesse melhorar sua própria posição social. Após muitas gerações, isso criou uma tendência que lentamente remodelou grande parte da península e contribuiu muito para o crescimento constante de uma maioria muçulmana na Ibéria. Mas a conversão das elites não foi o único fator. Fatores econômicos desempenharam um papel importante. Sob o domínio islâmico em Al-Ándalus, cristãos e judeus eram classificados como dhimis, ou povos protegidos. Isso lhes concedia o direito de continuar praticando sua própria religião e manter muitas instituições comunitárias, manter suas sinagogas e igrejas e administrar a maioria de seus assuntos em suas comunidades locais. No entanto, esse status de proteção tinha um preço. Os dhimis tinham que pagar um imposto especial conhecido como jizya, do qual os muçulmanos eram isentos. Embora as taxas variassem, o valor da jizya dependia da região, da época e da riqueza, e nem toda pessoa pagava o mesmo valor.
Homens adultos não muçulmanos elegíveis eram os que normalmente pagavam esse imposto, enquanto muitos outros podiam ser isentos. Além da jizya, a terra também podia estar sujeita a impostos, como o kharaj. Esse imposto estava vinculado à própria terra, e não ao proprietário, embora o sistema exato variasse ao longo do tempo e conforme o lugar. Para agricultores, proprietários de terras e artesãos, essas obrigações podiam ser um verdadeiro fardo, especialmente quando comparadas às vantagens fiscais de pertencer à comunidade muçulmana. A maioria dos muçulmanos era obrigada apenas a pagar o zakat, uma forma de caridade religiosa e um dos 5 pilares do Islã. Os cultivadores também podiam dever outros tributos, como o ushur, então a conversão não eliminava completamente a tributação. Com o tempo, essas políticas criaram uma clara divisão econômica entre as comunidades religiosas. Muitos não muçulmanos simplesmente se converteram ao Islã para evitar esses impostos pesados. A conversão podia trazer alívio financeiro e melhorava as perspectivas econômicas a longo prazo. Mesmo que um proprietário de terras não muçulmano se convertesse ao Islã, nem sempre ficava totalmente isento do imposto sobre a terra. Em vez disso, em teoria, os convertidos poderiam pagar o ushur, um dízimo mais leve. Mas, na prática, os primeiros sistemas fiscais islâmicos nem sempre eram aplicados de forma consistente, e as autoridades homiadas, às vezes, continuavam a cobrar o kharaj também dos convertidos. Quando olhamos para o sistema tributário como um todo, fica claro por que tantos proprietários de terras e membros da classe trabalhadora decidiram se converter. Os incentivos práticos do Islã tornaram-se tão relevantes que não podiam ser ignorados, e quem tinha dificuldades financeiras podia eliminar esse peso apenas mudando de religião. Mas os motivos para a conversão iam muito além dos impostos. Nos primeiros séculos da Ibéria Islâmica, mesmo que um não muçulmano se convertesse ao Islã, ele nem sempre era totalmente aceito na sociedade. A conversão não apagava instantaneamente as antigas barreiras sociais, e a linhagem árabe ainda tinha prestígio. Em termos simples, muitos convertidos buscavam laços mais próximos com famílias ou tribos árabes estabelecidas para obter proteção, patrocínio e status. Um mecanismo importante para isso era tornar-se um maula, ou cliente, de uma linhagem árabe. Por exemplo, alguém de ascendência hispano-romana, visigoda ou até mesmo berbere poderia estabelecer um vínculo com uma família de elite de ascendência árabe. Após isso, eles se tornavam um maula da tribo e começavam a se associar simbolicamente à linhagem ancestral da tribo, talvez até adotando seu nome. Em troca, a família árabe frequentemente oferecia ao convertido e à sua família proteção, apoio e até os ajudava a ganhar influência na hierarquia social islâmica mais ampla. Isso criava um vínculo formal entre os convertidos e as linhagens árabes estabelecidas, inserindo-os em um sistema baseado na lealdade e na identidade compartilhada. Esse relacionamento também acelerou a arabização das antigas comunidades cristãs. A estreita associação com a elite governante fazia com que os convertidos tivessem que adotar a língua árabe, que servia como idioma da cultura, da lei e da administração. Com o tempo, muitos maula adotaram os costumes sociais da família patrona e até começaram a se vestir como eles. Isso era extremamente importante durante os séculos 8 e 9, já que a sociedade islâmica ainda era fortemente influenciada pela identidade tribal e pelo status herdado. A linhagem era mais do que orgulho, ela proporcionava autoridade política e oportunidades sociais. Ao se vincularem a uma tribo árabe reconhecida, os hispano-romanos ou povos visigodos podiam fortalecer sua posição na esfera pública e ganhar mais influência na sociedade. Para aqueles que não se tornavam um maula, corriam o risco de serem marginalizados socialmente, mesmo que tivessem se convertido ao Islã. Eles eram muçulmanos na fé, mas não tinham acesso às redes que moldaram o início de Al-Andalus. Dessa forma, a arabização e a islamização se desenvolveram lado a lado. À medida que as pessoas se convertiam ao Islã, geralmente absorviam grande parte da cultura árabe associada a isso, garantindo seu lugar dentro da sociedade mais ampla. A integração cultural e social construída sobre o sistema maula é apenas uma parte de uma história muito maior e mais complexa. O casamento entre ibéricos locais e árabes também desempenhou um papel poderoso na transformação da península e ajudou a enraizar o Islã localmente.
Os primeiros conquistadores islâmicos que entraram na Ibéria no século VIII eram majoritariamente homens. Muitos chegaram sozinhos, sem grandes famílias. E como resultado, com o tempo muitos decidiram se estabelecer e casar com mulheres locais hispano-romanas e visigodas. Pela lei islâmica, homens muçulmanos podiam se casar com mulheres cristãs ou judias, e os filhos dessas uniões eram normalmente considerados muçulmanos em termos legais. Desde o início da conquista, uma nova geração cresceu totalmente imersa na fé islâmica, mas essas crianças não podiam ser consideradas estrangeiras na região. Eles nasceram e foram criados na Ibéria e tinham uma ligação ancestral com os povos locais da região, muitas vezes por meio de sua linhagem materna. Esse processo de casamentos mistos foi, aos poucos, transformando a sociedade ibérica. Em apenas algumas gerações, a população muçulmana de Al-Andalus já não era composta apenas por soldados estrangeiros. A maioria era de ascendência ibérica local. No entanto, estavam profundamente ligados à cultura árabe, falavam o idioma e eram totalmente devotos ao Islã. Dessa forma, o casamento misto teve tanto papel na islamização da Ibéria, quanto a tributação, a política e a patronagem. No século X, durante a era dos governantes omíadas de Córdoba, as distinções antes óbvias entre as elites árabes e os ibéricos locais haviam desaparecido consideravelmente. Períodos prolongados de casamentos mistos, educação compartilhada e uma cultura política comum foram apagando lentamente as divisões antigas. O que surgiu não foi apenas uma sociedade árabe implantada na Ibéria. Era uma identidade andaluza distinta, moldada por povos ibéricos, berberes e árabes. No século XI, muitos estudiosos acreditam que os muçulmanos já eram maioria em grande parte de Al-Andalus. No século XII, essa maioria já estava firmemente estabelecida em muitas regiões. A população continuava relativamente diversa, mas os habitantes se viam como parte de uma sociedade unificada. Mas mesmo com o crescimento da população muçulmana, muitos se recusaram a se converter. Muitos cristãos continuaram praticando sua própria fé. Com o tempo, eles adotaram alguns aspectos da cultura muçulmana mais ampla, incluindo a língua árabe. Essas comunidades ficaram conhecidas como moçárabes, um termo que se refere aos cristãos arabizados. Eles continuaram a frequentar a igreja, seguiram suas próprias crenças religiosas e preservaram aspectos de sua antiga cultura local. No entanto, em seu dia a dia, eles seguiam muitos costumes árabes. Eles falavam árabe, tinham nomes árabes e participavam do amplo mundo cultural islâmico de Al-Andalus. Mesmo aqueles que não se converteram acabaram sendo integrados ao mundo arabófono de Al-Andalus. O domínio do Islã na Península Ibérica foi mais do que apenas religioso, foi cultural. Mas a lenta e gradual islamização de toda a Península Ibérica não durou para sempre. Nas regiões do norte, muitas comunidades cristãs mantiveram uma forte memória da invasão do século VIII e participaram de um conflito prolongado com os governantes muçulmanos que durou muitos séculos. Essa longa luta ficou conhecida como a Reconquista. Ao longo das gerações, os governantes cristãos em lugares como o Reino de Aragão e o Reino de Castela avançaram para o sul e tomaram o controle dos territórios muçulmanos. À medida que os territórios mudavam de mãos, o equilíbrio religioso da Península Ibérica começou a mudar mais uma vez. Inicialmente, a maioria dos muçulmanos pôde permanecer sob o domínio cristão e até mesmo praticar o Islã sob certas restrições. Mas com o tempo, essas políticas se tornaram mais rígidas e a pressão para se converter ao cristianismo aumentou. O ponto de virada ocorreu em 1492 após a queda de Granada, o último reino governado por muçulmanos na Península Ibérica. A rendição de Granada a Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela marcou o fim da autoridade política islâmica na Península Ibérica, uma presença que durou mais de 700 anos. Mas os muçulmanos não receberam imediatamente uma ordem geral de conversão ou exílio em 1492. Para saber toda a história, assista ao nosso vídeo O que aconteceu com os muçulmanos de Al-Andalus, com explicação detalhada. O link está na descrição. Os termos iniciais de rendição em Granada prometiam liberdade religiosa, e só mais tarde essas garantias foram rompidas. Em Castela, conversões forçadas ocorreram já em 1502, e na Coroa de Aragão,
Elas vieram mais tarde, na década de 1520. Aqueles que aceitaram o batismo ficaram conhecidos como mouriscos. Apesar da conversão, os líderes cristãos continuaram desconfiados dos mouriscos por muitas gerações, acreditando que eles continuavam praticando o Islã em segredo. Isso levou Filipe III da Espanha a decretar a expulsão dos mouriscos restantes em 1609. Nos 5 anos seguintes, aproximadamente 300.000 foram expulsos, principalmente para o norte da África, Marrocos, Argélia e Tunísia. Mesmo assim, o legado de quase 8 séculos de domínio islâmico não pôde ser apagado. Os muçulmanos deixaram uma marca indelével na paisagem, desde a língua até a arquitetura, agricultura e cultura como um todo. Ainda hoje, por toda a Espanha e Portugal, é possível ver vestígios desse longo capítulo. Eles permanecem como um lembrete de que uma das transformações religiosas mais profundas da história europeia não aconteceu apenas por meio da conquista. Ela ocorreu ao longo de séculos de integração silenciosa e constante. Uma família, uma geração, uma decisão de cada vez.